Aleluia. Muito boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com todos que me ouvem. Deus abençoe a cada um dos ouvintes, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem por Deus enviados? Eu creio que Deus ele tem enviado muitas pessoas para pregar a palavra do Senhor de alguma forma. E não vai ser a primeira vez, quem sabe, que você vai estar ouvindo alguma coisa em relação a Deus nesse momento. Quem sabe muitas coisas em relação a Deus você já tem ouvido. Mas a Bíblia diz assim: não sejam somente ouvintes enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. Isso em Tiago capítulo 1, versículo 22, nos ensina que nós temos que praticar, não somente ouvir. Pois somente ouvir é uma fé morta. E uma fé morta não pode salvar. Por isso que a Bíblia fala assim em Romanos capítulo 8: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aqui quem são os filhos de Deus. Esses são os únicos filhos de Deus. São os únicos filhos que Deus tem na terra, são esses. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Não são todos filhos de Deus. Deus ele tem muitos filhos, mas não são todos. Romanos 8, versículo 14. Todos que são guiados por Ele. E aí eu começo a perguntar: uma pessoa que está no efeito de uma bebida, do álcool, ele está sendo guiado por quem? Por Deus. Uma pessoa que está no sentimento homoafetivo, sentimento homossexual, ele está sendo guiado por Deus. Uma pessoa mentirosa, porventura, por Deus, ela está sendo guiada. Porque a Bíblia fala: todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus não se nasce, ele se torna filho de Deus. Jesus falou que é nascido da carne se inclina para as coisas da carne, mas o que é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Por isso Jesus falou: necessário nascer de novo da água e do Espírito, se você quiser se tornar um filho de Deus. E essa é a única forma do homem, de uma vez por todas, conseguir deixar o pecado. Como Paulo fala: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Essa é a única vida verdadeira. A vida com abundância que Jesus veio nos conceder através de seu sacrifício. Por isso que a Bíblia fala: se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Você vai morrer se você continuar caminhando segundo esse sentimento do seu coração. Você vai descer a sepultura. A sua alma vai descer ao inferno se você continuar caminhando de acordo com esse sentimento imoral, de acordo com esse coração perverso, cheio de orgulho, cheio de ganância, cheio de soberba, cheio de bebedeira, idolatria, mentira e etc, e etc. Todo pecado, meu irmão, é uma inimizade muito grande contra Deus, e é uma grande separação do homem para que ele não tenha acesso com Deus. Como Isaías falou: o que separa o homem da presença de Deus são as suas iniquidades, os seus pecados. Qualquer um pecado separa o homem da presença de Deus. Por isso, se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se você morrer separado de Deus, você vai descer ao inferno. Não vai adiantar a missa de sétimo dia. Não vai adiantar as obras boas de caridade que você fez na terra. Porque afinal de contas, a Bíblia diz: após a morte segue a juízo, aonde cada um vai receber o que fez por intermédio do corpo e fora do corpo. Aonde também a Bíblia fala que no último dia nós vamos estar diante de Deus, diante do grande trono branco. Todos serão julgados. A Bíblia diz que Deus, sem acepção de pessoas, Ele faz julgamento de todos. Aonde Deus ele não vai separar os seus mais sábios, os escolhidos que fizeram mais o bem, ou os que mais foram zelosos quanto à tradição da religião católica ou da evangélica. Mas o Senhor ele vai julgar grandes e pequenos. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20: se prepara para o grande julgamento diante de Deus, meu irmão. Se você descesse a sepultura hoje, meu amigo, neste momento,
da forma que você vive, você estaria preparado para se encontrar com a eternidade? E qual eternidade você se encontraria hoje, da forma que você está agora caminhando diante de Deus? Você iria para uma eternidade de salvação ou para uma eternidade de condenação? Você seria porventura consolado por Jesus se você morresse agora, ou atormentado pelos demônios? Você seria nesse momento, meu irmão, consolado de todos os males que você sofreu nessa terra, ou condenado por todos os males que você praticou? Por isso reflete bem, a Bíblia fala, para o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia, porque a Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Deus julgará grandes e pequenos. Não se esqueça que ainda hoje, meu amigo, você pode descer à sepultura e por Deus você vai ser julgado, a Bíblia diz. E nós temos que estar preparados. Como Deus falou assim para Israel, essa palavra, ela ecoa agora mais uma vez. Prepara-te para se encontrar com Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor. Veja uma das coisas que tem derrubado o ser humano: o orgulho. A Bíblia diz que Deus, ele, lá em Gênesis capítulo 9, que o Senhor, ele estabeleceu um concerto, dizendo a partir do versículo 11, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não vai haver mais um dilúvio para destruir a terra. Isso não significa que Deus não vai mais destruir a terra. Deus, ele fez uma aliança eterna, dizendo que não mais com água, mas agora com fogo. Em 2 Pedro capítulo 3, que o mesmo mundo atual, ele se reserva e se entesoura para o fogo ardente. E a Bíblia fala no versículo 12 do capítulo 9 de Gênesis: disse Deus, este é o sinal do concerto que põe entre mim e vocês, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. Veja que Deus, ele fez um arco de uma aliança. Então Deus, ele fez uma aliança eterna. Deus, ele fez uma grande aliança, jurando que nunca mais destruiria a terra com água. E a Bíblia fala aqui no versículo 13: o meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. O arco da aliança, ele não representa a comunidade LGBT. Isso é uma afronta contra Deus. O arco, chamado arco-íris, que conhecemos arco-íris hoje, ele não é arco-íris. Íris é um demônio. Íris é uma potestade maligna. O arco que nós conhecemos, que se apresenta nos céus, é a aliança eterna que Deus tem com o homem, mostrando que a terra agora não vai ser mais destruída com o dilúvio, mas mostrando que Deus, ele tem uma aliança. Não representa a comunidade LGBT, não representa o orgulho gay, e que por sinal Deus destruiu a terra pelo orgulho, pela imoralidade, pela perversidade, pela malícia dos homens, pela sua avareza. Deus destruiu a terra com as águas do dilúvio. Mas agora em 2 Pedro, no capítulo 3, mostra o mundo sendo reservado para uma destruição com fogo, conforme está escrito. Eu vou ler aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo de número 10, ou melhor, no versículo de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Não se esqueça, meu irmão, Deus, ele tem uma contenda com os moradores da terra. Deus não mudou, ele não é somente amor. Não, Deus vai muito mais além do que amor. É um Deus que se ira todos os dias. Afinal de contas, o pecado é uma causa muito grande para Deus se irar. E aqui a Bíblia diz que pela mesma palavra que foi dita, a mesma palavra que está escrita, por essa mesma palavra, nós sabemos que o mundo atual, ele se guarda para o fogo até o dia do juízo. Já parou para pensar? A terra sendo consumida
pelo fogo até chegar o julgamento, até chegar o grande dia do trono branco, a qual Deus vai julgar grandes, pequenos, líderes, homens de grande poder aquisitivo, homens de autoridade política, homens de autoridade religiosa ou não. Deus vai julgar todos. Se prepara, meu irmão, para ser julgado por Deus. Coloca a tua vida em ordem, como foi falado para Zedequias. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Aquele homem era muito soberbo, ele não deu ouvidos. Afinal de contas, era um rei, e como todo rei, ele acha que tem o poder. E todo rei, toda pessoa que acha que tem poder, ela se ilude. Afinal de contas, a sepultura é para todos, a eternidade é para todos. E se você não cuidar da tua alma, para o inferno ela vai descer, aonde o fogo ele nunca vai se apagar, aonde você vai querer, quem sabe, um gole de água, mas nem sequer isso vai ser concedido. A palavra do Senhor nos ensina isso, meu irmão. Quando Jesus ele contou a parábola do rico e Lázaro, Jesus ele mostra um homem clamando por socorro. Ele pedia uma gota de água, não era um copo de água, era uma gota. Você vai clamar, meu irmão, mas tomara que ainda, enquanto ainda há vida, você possa se arrepender. Não deixe com que o orgulho tome conta do seu coração, como aconteceu nos tempos antigos. Mas embora que Jesus falou, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na geração da vinda do Filho do Homem. Antes da vinda do Filho do Homem, nos tempos anteriores ao dilúvio, muito orgulho, muita soberba, muita promiscuidade, muita imoralidade, homem com homem, mulher com mulher, muita safadeza, muita bebedeira, tudo isso antes do dilúvio. Até que veio o dilúvio, Deus ele varreu os imorais da terra, Deus ele varreu os cachaceiros da terra, Deus ele destruiu os adúlteros da terra. Só que não aprenderam com o exemplo que Deus deixou. Porque quando nós olhamos para o céu e vemos aquele arco, nós não lembramos nada além do que o sinal que Deus fez. Era para o homem toda vez olhar para aquele arco e lembrar, Deus destruiu a terra, e nós estamos de pé pela misericórdia. E se nós não cuidarmos, para lá, para a sepultura e para o inferno também vamos descer. Por isso que o Senhor, lá no livro de Atos, no livro de Atos diz que o Senhor ele anuncia em todos os lugares que venham a se arrepender. É uma ordem. O Senhor ele anunciou isso, o arrependimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia desde agora. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar. Ele há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso ele deu certeza. Ou seja, Deus não deixou dúvida quanto ao julgamento, o juízo final. Deus não deixou dúvida, ele deixou certeza que certamente todos vão comparecer no grande trono branco. Julgamento de Deus vai acontecer. Não importa se você teve uma religião, não importa se você foi de boas obras, não importa se você deixou de fazer o mal, o que vai importar é se seu nome vai estar inscrito no livro da vida. Embora que Jesus ele fala no Evangelho de Mateus que muitos dirão naquele dia que fizeram muitas coisas em teu nome, muitos vão dizer, em teu nome fizemos muitas coisas. Jesus não mandou você fazer caminhada para a Trindade, vão dizer em teu nome. Nós caminhamos 30 quilômetros a pé, nós caminhamos de uma cidade para outra, em teu nome fizemos muitas coisas, campanhas, vendemos muitas coisas para arrecadar dinheiro para a igreja, só que Jesus não mandou fazer isso. Em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos os demônios, fizemos muitas obras de caridade, muitas coisas o homem faz de bom. Embora que sem Deus nada disso vale a pena. As boas obras que o homem faz sem ele estar em obediência a Deus, elas não têm serventia, elas não valem para salvar a tua alma, nem para livrar a tua alma da condenação eterna. Tudo que você faz de bom, de boas obras, nada mais é do que
obrigatório, ou melhor, nada é do que algo bom, mas isso não compra o céu, isso não te livra do inferno, isso não faz com que os seus pecados sejam apagados, isso não faz com que Deus ele venha escrever o seu nome no livro da vida, mas isso nada mais é do que conduta boa, nós devemos ter. E se nós formos julgar ainda a nossa vida de acordo com o mundo, com as demais pessoas, certamente vamos ver que nós somos pessoas aprovadas, pessoas boas. Mas se você se comparar com as escrituras, meu irmão, será que você é uma boa pessoa? Quando você se compara com a sociedade idólatra, com a sociedade homicida, de assassinos, de homens avarentos, mentirosos, você talvez se considere ser uma pessoa além do limite, melhor do que o próximo. Se considere ser uma pessoa boa por esse padrão, o padrão social. Mas quando você se iguala às escrituras, você vê que você merece o inferno. Quando você iguala o seu caminho com a Bíblia, compara com a Bíblia Sagrada, você vê que você está caminhando para o inferno. E você entende uma coisa, que sem Jesus Cristo você não é nada. Você é pó, é cinza. E sabendo que o espírito de vida vai ter que tornar para Deus. E a tua alma, meu irmão, para onde ela irá? É isso que você precisa pensar um pouco mais nesse momento. Para onde irá a tua alma? O corpo ele tornará o pó da terra. O espírito de vida retornará para Deus. E para onde irá a tua alma? É uma eternidade, céu ou inferno. Não se esqueça. Aqui Deus ele fala: então me lembrarei do meu conserto, que está entre mim e vocês, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Esse foi um conserto que Deus fez, porquanto Deus tinha destruído a terra com o dilúvio. E quando Noé pisou na terra, depois da destruição do dilúvio, Deus fez esse conserto da aliança. Então toda vez que você vê o arco no céu, aquele arco de várias cores, saiba que Deus com água destruiu a terra, e que agora com o fogo a terra será destruída. E cuida para que a tua alma não seja destruída junto com este mundo, porque a Bíblia diz que este mundo será destruído. E a tua alma, meu irmão, a tua alma, ela precisa ser guardada para Deus, com um só sentimento, de que assim como Jesus caminhou, nós devemos caminhar também. Assim como Jesus, ele guardou-se do pecado, nós devemos guardar-nos do pecado também. Afinal de contas, pecado continua levando para o inferno, mentira continua sendo do diabo, idolatria continua sendo de Satanás, a imoralidade continua levando para o inferno, a bebedeira continua destruindo a alma do homem, acorrentando e levando para o inferno. Não mudou. O que mudou foi a sociedade, que se modernizou e que ainda espera um Deus que mude segundo a vontade do seu coração. Só que a Bíblia diz assim: passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Essa palavra não passa. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo eternamente. O que mudou foi a cristandade que se corrompeu, os pastores que já não temem mais a Deus e que em nome de Deus estão saqueando, enganando as ovelhas e trazendo comércio. Só isso que mudou. O temor do homem se esfriou, mas Deus não mudou. Ele vai continuar, meu irmão, do mesmo jeito. Naquele dia, muitos vão ser condenados, não porque deixaram de fazer o que a Bíblia diz, ou melhor, as boas obras, mas porque simplesmente até o último momento estiveram e permaneceram com as suas vestes manchadas dos seus pecados e não se arrependeram, como fala lá em Apocalipse. E eles não deixaram de adorar os demônios. A Bíblia fala do tempo da passagem do anticristo. Mesmo as pessoas ali diante de tanto tormento, diante de tanta tribulação, eles não deixaram de adorar os demônios. Mesmo você sabendo que os seus pecados estão te levando para o inferno, ainda não querem se arrepender. Isso mostra uma tão grande dureza de entendimento, de coração, uma frieza tão grande da humanidade para com Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele anuncia a todos, desde agora, que venham
a se arrepender. O juízo vai acontecer. Que você possa pensar um pouco mais em relação à palavra de Deus. E que você possa produzir dentro de seu coração frutos dignos de arrependimento, a fim de abandonar as más obras e todo o pecado e seguir somente a Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um. A palavra do Senhor continuará a ser anunciada. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Massagem do coração. Vamos